Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Cadeia Alimentar. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 50 cidades do estado de São Paulo. Em Ribeirão estão presos um empresário e um servidor de Franca. Foi mais uma manhã de entra e sai com documentos na sede da Polícia Federal. A segunda fase da Operação Cadeia Alimentar atingiu desta vez pelo menos 50 cidades do estado, inclusive a capital. Essa etapa da investigação foi desencadeada após delação premiada de 2 investigados ainda da primeira fase, que investiga irregularidades em licitações da compra de merenda escolar em municípios paulistas. Este vídeo mostra as diligências em uma cozinha piloto na cidade de Taquaritinga. A Polícia Federal já está de saída, eles pegaram alguns documentos, Essa ex-secretária de Morro Agudo foi ouvida e liberada por colaborar com as investigações. Nessa fase, a Polícia Federal apurou que as fraudes eram aplicadas no início das licitações. Havia um direcionamento para as empresas vencedoras. As companhias ainda distribuíam propina para políticos e servidores municipais. A empresa emite uma nota fiscal, a prefeitura paga e esse produto sequer é fornecido, sequer chega a entrar e abastecer a população e a merenda escolar do município. Nesse caso, é dividido 50%, 50%. 50% ficam com a parte política, digamos assim, e 50% com o próprio empresário. Ao todo, foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão e 27 de prisão, expedidos pela Justiça. Na sede da PF de Ribeirão, estão presos temporariamente envolvidos de São Joaquim da Barra, além de um empresário e um servidor de Franca. Delegados afirmaram durante uma entrevista coletiva que pelo menos 5 novos acordos de delação premiada devem ser firmados em todo o estado. O que a gente pode confirmar é que a prefeitura pagou por alguns produtos de merenda que sequer foram oferecidos. E além disso, em vários outros contratos, como houve pagamento de propina de 10% a 14%, podemos afirmar que o contrato foi superfaturado. Poderia ter comprado muito mais com aquele mesmo quantitativo de dinheiro. A investigação acredita que o esquema tenha começado ainda em 2013. Não há como ter ideia dos valores desviados. A Justiça de Ribeirão bloqueou bens dos envolvidos em até 2 bilhões de reais. As prisões temporárias têm prazo de 5 dias. É absurdo o montante desviado dos cofres públicos nesse contrato de merenda escolar. No mínimo, vai gerar de 10% a 14% de praticamente todos os contratos que nós analisamos. Os envolvidos estão sendo investigados e podem ser responsabilizados pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, fraude em licitação, corrupção ativa, corrupção passiva e prevaricação. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Samuel Santos traz mais informações sobre essa operação. Samuel. Pulse, mais uma vez, a Polícia Federal intensifica o trabalho contra a corrupção na nossa macro-região. Para falar mais sobre esse assunto, sobre essa grande operação, eu converso com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, boa tarde. Merenda definitivamente é um dos setores mais delicados das licitações do municípios? Boa tarde, Samuel, Paulo Pulse e a todos que assistem o Jornal do TV Clube. Sem dúvida, ela tem previsão constitucional 25% do orçamento da União, que é um orçamento riquíssimo, e nas cidades pequenas é onde está o problema e o grande gasto que talvez não é corretamente fiscalizado pela população. Mais uma vez, uma operação que já era grande, cresceu ainda mais graças a delações premiadas. É um fato a se destacar? Sim, nós estamos na era da inteligência artificial, os grandes algoritmos e a Polícia Federal, GAECOS e todas as instituições que são constitucionais no nosso país, desvendando os grandes crimes de corrupção. Quem for corromper ou ser corrompido, pense muito bem, porque é o sistema cheque-to-cheque que liga um CPF ao CNPJ e todos os investigados caem na mesma teia ao final. A nossa macro-região está intimamente envolvida neste escândalo, mais uma vez, mas outras empresas do ramo alimentício ao redor do estado são suspeitas. É possível atacar a raiz destes casos? Sim, comissão de licitações. A comissão de licitação, no momento que a pessoa aceita ser membro de uma comissão de licitação, deve saber o seguinte: tem que fiscalizar no site dos tribunais se aquela empresa que vai licitar, ela já está envolvida em alguma falcatrua ou não. Se tiver envolvido, na dúvida, a pessoa peça a dispensa da comissão de licitações, porque ela corre futuramente o risco de ser presa por fraude de licitação, prevaricação e certamente responder por improbidade. Então hoje quem está em comissão de licitação de município pequeno, médio ou grande, saiba dos riscos.
Então, reforçando, as prefeituras têm como evitar negócios com empresas envolvidas nesses escândalos? Tem pesquisa, que nem os algoritmos da Polícia Federal, do GAECO, do Ministério Público, da Polícia Civil. Veja bem, pesquise. Se tiver uma falcatrua daquela empresa no passado, evite assinar um termo de referência, um registro de preço, ou uma ata de preço, ou uma grande concorrência, porque o risco do membro da Comissão de Licitações ser denunciado por fraude, artigos 89 e 90 da Lei de Licitações, é muito grande no futuro. E é um problema também que as câmaras municipais deveriam ser responsabilizadas? Normalmente elas ficam de enfeite. Somente quando a população provoca é que as fiscalizam e determinam o seu papel constitucional. E nesse caso das merendas, o famoso escândalo das merendas que estamos vendo aí, a comissão do Fundeb de cada município, quem assinou uma ata, professor, membro, tem que saber que futuramente também pode ser investigado. Por isso que a fiscalização deve ser prévia e certamente no momento que abre uma licitação ligada à merenda, o cidadão já deve fiscalizar e, de preferência, denunciar o Ministério Público e denunciar a OAB local. A força-tarefa da operação fala em prejuízo bilionário. A proteção da merenda e do destino dela passou a ser assunto urgente? Urgente, porque ela mexe com o futuro do país, com a educação. Se é de 2 bilhões, certamente essa é a soma dos danos morais coletivos e também dos contratos em que essa empresa, em que certamente houve delação, está negociando. Então, todas essas prefeituras, que parece que são mais de 30 que estão envolvidas, responderão seus agentes, ex-agentes, ex-servidores, por danos morais coletivos e com restituição do valor erário. Ou seja, o crime não compensou. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações. Puxa, é com você. Ok, Samuel.